Pronto, aqui também há um ponto que, se calhar, em termos da escola austríaca, que normalmente não é suficientemente apreciado, não é? Que eu às vezes costumo dizer que há dois tipos de ciências: as ciências a priori e as ciências a posteriori, não é? As ciências a posteriori são aquelas que se valorizam a experiência, não é? Se apoiam na experiência, não é? As várias ciências naturais, não é? Tem a ver com os tais fenómenos naturais e os outros, os tais fenómenos sociais ou não sei o quê. Não é? Portanto, mas o que acontece é que, dentro das ciências a priori, há dois tipos de ciências. Nós podemos chamar a lógica ou a matemática. Vamos imaginar a matemática, não é? Lógica, ou geometria, não sei o quê, mas vamos fixar na matemática. Mas outra ciência a priori, que nós podíamos chamar é a filosofia, não é? Mas uma coisa que é interessante, eu quando dava a história do pensamento económico, tanto, às vezes havia pessoas que eram boas na matemática e também eram boas na história do pensamento económico e tal, mas muita gente olhava para aquilo e tal. Então, uma vez, lembro-me de falar com uns alunos e tal, que eram bons, gostavam de econometria, não sei quantos, isto e aquilo, e depois lá tiravam 13 ou 14, não sei o quê e tal. E eles disseram, professor, é que, pronto, sim senhor, eu gostava, não sei o quê e tal, mas eu gosto mais de coisas concretas, quer dizer, não gosto, quer dizer, filosofia, tanto uma coisa tão abstrata e tal, tanto. Quer dizer, eu normalmente costumava usar isto para mostrar que a pessoa não sabe o que é matemática, não é? Nem sabe o que é filosofia, não é? Quer dizer, uma filosofia fenomenológica, que é aquela que está ligada à escola austríaca, não é? Que uma vez também escrevi uma coisa sobre isso. Então o que é que acontece? Quer dizer, a matemática é, por definição, uma ciência abstrata de quaisquer objeto, não é? Certo. Quer dizer, 2 livros, 2 bananas, 3 peras, 4 homens, quer dizer, portanto, isto é uma coisa que abstrai do concreto, não é? O rigor depende de abstrair do concreto, não é? Então, por mais estranho que possa parecer, a filosofia é concreta, não é? Deve ter ficado surpreendido comigo, não é? Quer dizer, porque ela é a priori, mas opera por concreção e não por abstração. O que é que faz a filosofia? Uma filosofia fenomenológica, não é? Quer dizer, ela depura o fenómeno, não é? É como se um homem nu é mais ele do que vestido, não é? Então, eu, mesmo nu, a pessoa ainda está cheia de coisas a proteger. Portanto, quer dizer, o que faz a filosofia é depurar até apanhar uma espécie de universal concreto, não é? Apanhar o homem na sua essência, não é? Quer dizer, não para abstração, mas por concreção, não é? Então, apanhar em cada tempo, em cada não sei o quê, algo que é contínuo, que é duradouro, que é com caráter relativamente permanente, não é? Então, repara, muito da abordagem da escola austríaca, quando ela se faz por a priori, não é? Em certo sentido, a minha parte, quer dizer, está focada aqui numa intuição do concreto, não é? E por isso resiste a ser apanhada ou a ser contestada pela parte empírica, não é? Portanto, então isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não consegue perceber, não é? Então, a priori, não sei o que e tal, depois aquilo é uma quer dizer, isso é uma das coisas que fez o Marco Bloga, dizer, estes são os idiotas e tal. E depois, quer dizer, e depois também acontece o seguinte, é que nos países de leste aquilo dava mais aso à econometria, portanto a pessoa via que aquilo era um reino porque a pessoa se calhar discordava. Então ele deve ter percebido como é que uns tipos, 100 anos antes, não é, conseguiram ver que aquilo não ia funcionar, não é? Sem matemática, sem econometria, sem tanto. Quer dizer, isso não é desvalorizar a econometria, não é desvalorizar a matemática, mas é perceber que são coisas distintas e que apanham realidades distintas, não é? Portanto, isso quer dizer, por isso é que, pronto, aqui, entre o natural e o artificial, portanto, nem é uma sociedade completamente normal, é uma ordem. Então, o Adorno Ferguson é que disse isto, resulta da ação humana, mas não da intenção humana, não é? Certo. Quer dizer, como a subida na bolsa resulta da ação, da interação entre milhares de pessoas que compram e vendem, mas o resultado está para além da intenção de cada um.
E daí é que eu tenho que valorizar coisas imprevistas, consequências imprevistas, não sei tanto. Quer dizer, aquilo que está à vista e o que não está à vista, uma espécie de preço que está visível ou explícito e outro que é oculto, não sei tanto. E uma série de outras coisas, não é? Desta interação. Quer dizer, em certo sentido, mais do que se calhar o Mises e tal, o Hayek privilegiou sempre a interação. O todo é mais do que as partes, não é um somatório, mas mais do que as partes está na interação entre as partes, não é? Então, isso tem a ver com os tais custos disto, custos daquilo, de interação, não apenas custos. Pronto. Depois, uma outra coisa que também julgo que está ligada a isso é necessidades inatas e necessidades criadas. Portanto, uma das coisas que a pessoa descobre é criar necessidades, porque o mercado cria necessidades, inventa necessidades, tanto. Então, a pessoa tem, quer dizer, em rigor, é evidente que o homem permanentemente teve necessidade de comer, de beber, de se reproduzir, de descansar, não sei o quê. Mas o que fez a civilização foi que a forma de satisfazer isso ser mais elaborada, não é? Portanto, então, repara, também aqui, em certo sentido, é uma falsa dicotomia o que é inato e do que é criado, não é? Portanto, uma vez um indivíduo que vivia em Trás-os-Montes, vivia mais ou menos bem, não era um tipo rico, mas vivia mais ou menos bem, tinha aqui um sobrinho que era polícia, então o tipo chegou aqui a São Bento, não sei o quê, depois de 8 ou 9 horas havia de Bragança ou de Mirandela, ou não sei de onde, aqui, então o tipo queria comer, o tipo foi lá ter com ele, o polícia e tal, para receber o tio, levou lá para um restaurante, mais ou menos bom e tal. Então o tipo sentou-se lá, cheio de fome, tipo começou a trazer prato, trazer isto, trazer talheres, trazer não sei o quê, mesa, guardanapo, até que o gajo chamou lá o empregado e disse, pá, chega de material. Está bem a comida. Pronto, é isso, quer dizer, um momento, mas isto é para dizer que veio ao de cima e tal, mas provavelmente ele também não ia comer com as mãos, ele também não ia, tal, tanto, quer dizer, isto é para dizer que se em cada momento da história humana eu dispensasse aquilo que algumas certas elites consideravam artificial, então parava a civilização, porque muitas das coisas foram tal, portanto, não tem, portanto, isto aqui tem a ver com outras coisas, esperar, ver-se não sei o quê, tem a ver com outras coisas, bem, homem natural e homem artificial, aqui, jogava com isto, capitalismo, economia de mercado e cataláxia, quer dizer, alguns economistas, e um deles foi o Hayek, mas não foi o único, defenderam que a pessoa, em vez de usar o termo capitalista, ou capitalismo, porque induzia a pensar que o sistema defendia as pessoas ricas, não é? Quando, por ter capital ao serviço dos capitalistas, não é? Ou economia de mercado, quer dizer, mas a economia de mercado depois é uma coisa que é difícil de adjetivar. Eles achavam que a pessoa devia usar a palavra cataláxia, não é? Que é uma palavra grega, de origem grega, e essa palavra significa não apenas trocar, mas também receber em comunidade e transformar um inimigo num amigo, não é? Isso é muito aquilo que faz o mercado. Basta ver zonas de conflito, de guerra, tanto o tipo que é comerciante é o primeiro tipo a querer vender também mais coisas e tal. E portanto, isso afasta da ideia de defender. Às vezes, quando o capitalismo surgiu, vamos imaginar, aparece depois da Revolução Industrial a iluminação, a luz elétrica, não é? Então a pessoa pode pensar, isto é uma coisa que favoreceu os capitalistas, ou até os tipos ricos. Não, quer dizer, os tipos que tinham dinheiro, esses tipos tinham uma iluminação na base de azeite, na base de não sei quantos, portanto, várias coisas, que iluminava, portanto, até tinha uma coisa romântica muito superior quer dizer, aquilo que permitiu foi que milhares de pessoas, milhões de pessoas mais tarde pudessem ter também luz, porque não tinham, sem ter que ter criado, sem ter que isto, não tinham condições para isso, não é? Agora, provavelmente até foi uma desvantagem, até foi uma coisa menos interessante. Aliás, qualquer tipo hoje em dia, mesmo pobre, se estiver apaixonado, se calhar paga mais por ir a um restaurante. A luz das velas, assim. Portanto, uma perda, não é? Quer dizer, uma das coisas que fez também, por exemplo, foi divulgar, alargar e tornar, embaratecer, por exemplo, umas coisas chamadas meias de vidro, que é uma coisa só acessível, gente nova, rica, então.
Isso possibilitou que aquilo passasse a ser uma coisa tão barata, que hoje, se calhar, as meninas bem já nem querem meias, não sei. Portanto, mas o que acontece é que o termo e tal induzia ao ataque ao capitalismo e tal. Portanto, então, daí pronto, eu pus aqui, portanto, o Hayek também falava muitas vezes assim, chamava aquilo que o Popper chamava sociedade aberta, ou grande sociedade, como em parte chamava o Adam Smith, ele normalmente preferia o termo ordem alargada da cooperação humana, não é? Portanto, que é o tal assento da cooperação, não é? O ordem alargada da interação humana, de perceber essa tal interação humana, não é? Portanto, é uma interação baseada em regras de jogo, não é? Quer dizer, o mais do que considerar isto porque é preto ou é branco ou não sei o quê, é a pessoa aceitar ou não aceitar regras de jogo, não é? E não criar exceções a isso, não é? Pronto, eu às vezes costumava dizer, uma mulher que vende bananas aí na rua sabe melhor a quantidade de bananas e a qualidade de bananas que há de comprar que o melhor prémio Nobel da Economia, não é? Quer dizer, isto para quê? Para explicitar, é mais uma vez aquilo que dissemos logo no princípio. O saber teórico é um saber sobre a prática, não é? Então, uma coisa é o conhecimento explícito, formal, que eu posso avaliar, e outra coisa é um saber implícito, pois aqui formal e tácito, não é? E este tácito é descentralizado, portanto, por isso é que em muitos países de leste a pessoa pôde ir à Lua, mas não conseguia garantir que a pessoa tivesse papel higiênico, porque isso não dependia de controle, não dependia de tanto. Então, uma coisa que eu conseguir servir pessoas que não conheço, ser servido por milhões de pessoas que não conheço e deixar que isso aconteça, não é? Há um autor, um senhor chamado Whitman, que era um filósofo e matemático inglês, e ele costumava, a pessoa normalmente costuma dizer, o progresso dá-se à medida que cada vez controla mais coisas, não é? Então ele costuma dizer, não, é o contrário, não é? O progresso dá-se à medida que eu cada vez sou sabido por coisas que eu desconheço, que não controlo. Portanto, a ideia de que é quase como... Isto é válido, se calhar, para a economia, para uma relação amorosa, ou para uma... Quer dizer, a ideia de a pessoa controla, então essa ideia que dá, quer dizer, não controla, não é? Tanto, quer dizer, num certo sentido, às vezes costumo dizer na brincadeira, a minhota é talvez uma das mulheres em Portugal que controla mais, fazendo conta que não controla, não é? Dando à outra pessoa a ideia de que ele é que está a controlar, não é? Só minhota. Só minhota, não é? Não digo só minhota, mas porque a pessoa no fundo, a pessoa sabe que o poder da pessoa é muito superior àquele que aparece como posição social, não é? Portanto, tem uma... Isso tem também aqui em casa, tem muito a ver também com manha, minhota e não sei o que mais e tal. Quer dizer, o Presidente da Câmara de Guimarães, que era, embora fosse um tipo de esquerda, era amigo inclusive grande amigo de uma pessoa que Jorge Sampaio, portanto, era da idade dele, não sei o que mais, mas ao mesmo tempo que ele era socialista, ele tinha sido comando na tropa, não é? Portanto, é um tipo prático e tal, direto e tal. Então ele dizia, tanto e outro, tal, por um lado, tipo, pedir isto, pedir aquilo à Câmara e tal, porque isto há 30 anos, então não é agora, não é? Então ele dizia, não, porque o Mioto é um tipo manhoso, tanto. Quer dizer, um tipo que é advogado, ele costumava dizer, não, no tribunal, normalmente a pessoa precisa de 2 testemunhas, mas se for minhoto, são precisas 3. Assim, que era uma espécie de coisa interna. Portanto, isso aqui também dá um encanto, também faz que a pessoa vá para fora, a maior parte da imigração, não sei o quê, portanto a pessoa não tem raro, portanto é uma... Pronto, mas saber é tal implícito e... Pronto, eu pus depois aqui uma coisa que é capitalismo na produção e socialismo da distribuição. Eu costumava... Almeida Santos disse isso. Não só disse que me escreveu, não é? Portanto, este tipo é um tipo muito inteligente, talvez se calhar o mais inteligente daquele grupo de Mário Soares, de não sei quantos, portanto, então ele, quer dizer, depois, entretanto, ficou viúvo e o tipo manteve-se em avião. Isto mostra a diferença que o indivíduo tinha para com ela. Quer dizer, e
ele muitas vezes é visto na literatura, como há bocado estava a dizer, quer dizer, como mente liberal e coração socialista, para mostrar essas duas ligações. E muitas das obras dele espelham isso, que é o tentar. Mas ele também não era um tipo que... Então, ele achava que isso devia ser feito através de reformas, não é? Tanto nas heranças, a parte cooperativa, criar cooperativas. Tanto, e essa... no fundo, inteligentemente, o Almeida Santos, ele foi buscar o Stuart Mill, não é? Aliás, é a mesma pessoa a quem que o Guterres vai buscar, não é? Quando o Guterres foi eleito pela primeira vez, o lema da campanha era razão e coração, não é? Que é mostrar que era possível a pessoa ter coração e ter razão. Eram os tempos da terceira via, não é? Uma espécie de terceira via, não é? Embora isso contrariava toda a tradição dos países de leste, não é? Porque nos países de leste, uma das piadas que normalmente a pessoa dizia é que um tipo que não é socialista, quando tem 20 anos ou não sei o quê, é porque não tem coração, não é? E que quando mais tarde, aos 40, continua a ser, é porque não tem cabeça, não é? Portanto, ele mostrava o caráter inconciliável dessas duas coisas, não é? E aqui, portanto, eu pus aqui o mercado de intervencionismo, mexer no mercado, no meu organismo, portanto, quer dizer, com isto ele quebrava, o Stuart Mill quebrava com toda a tradição anterior, mas embora tivesse uma justificação para isso, e o que é que acontece? Isso autorizou a que cada vez mais pessoas mexessem na distribuição, isto para dizer que quando não mexem também na produção. No caso, por exemplo, agora das medidas é também isso na produção, porque impede as pessoas a trabalhar, não sei o quê, mas a pessoa achar que podia distribuir conforme lhe apetecesse, com base não sei o quê, por causa dos pobres, e aquilo e tal. Portanto, mercado e intervencionismo, eu pus aqui mexer no mercado, no meu organismo, portanto, o que eu quero dizer com isto é que qualquer pessoa, de esquerda ou de direita, se for operado, novo ou velho, se calhar vai assustado, porque vai ser operado ao coração, ou vai ser operado ao estômago, ou não sei o quê, então tem medo com um tipo, não, portanto, mesmo estando entregue a um cirurgião, um tipo que se calhar tem todas as condições, é respeitado, portanto não... Quer dizer, e o que acontece é que a pessoa ao mesmo tempo está predisposto a achar qualquer tipo que não sabe nada de nada, não é? Possa mexer na economia, no mercado, que é entre milhões de empresas, de pessoas, sem perceber nada daquilo, e esperar que a coisa corra bem, não sei. Até preciso muita fé. Portanto, por isso é que eu pus a confiar no médico, prestar informações credíveis, boa, preciso, investidores, especuladores, se calhar mais tarde falámos nisso, quer dizer, que é uma coisa que é importante, é perceber que uma sociedade, uma economia de mercado, numa economia de mercado, é fundamental a pessoa ter gente capaz de especular, não é? Quer dizer, mas depois a pessoa vai falar aqui nisso, quer dizer, um homem que não é um especulador. Na Idade Média havia dois tipos de tese que os alunos podiam fazer, que eram teses descritivas e teses especulativas, não é? Quer dizer, os bons alunos faziam teses especulativas, não é? Porque a pessoa tem que antecipar e tal. Agora, o tipo depois usa isso no mau sentido da palavra, que é um tipo que podia usar, não sei qual, tal. Então com isso mata o ideal, tanto. Quer dizer, repara, a pessoa especular com isto, que vai não sei o quê e tal, tanto, quer dizer, repara, quem é, numa visão religiosa, um tipo desta para melhor, é um risco como uma pessoa mudar não sei o quê, não é? Um risco maior, um sítio que a pessoa não sabe, e ali também será, tanto. É um risco que a pessoa não pode fazer sem fé, não sei, tá? Claro. Quer dizer, seja fé nisto, naquilo, ou naquilo, mas quer dizer, da primeira que um tipo não vai ver um estádio de futebol e pagar, não sei o quê, se não tiver fé no que vai, tanto. Anular isto é não perceber, quer dizer, o que é a realidade humana, o que é o ser humano, então, tanto. E é um tipo, então, predispor-se a entregar isso à primeira coisa que apareça, não sei, tá? Pronto, se considerar as opções do mercado e tal, espécies de taxas de juros mais altas, há que dar notícia não apenas psicológica, qualquer pessoa que saiba melhor que os mercados, o que vai acontecer, acabará rico. Portanto, isto é para dizer que a especulação que é essencial e que a pessoa, se a pessoa acha que as informações estão erradas, então especula contra não sei quantos e vai, tanto. Bem, regras de jogo e sinais confiáveis, mercados imperfeitos, parcialidade do bem. Portanto, isto aqui é uma coisa que também julgo que é importante perceber, que normalmente a pessoa considera que o mercado é imperfeito, então, como o mercado é imperfeito, tem que ser corrigido, não é? Então, normalmente entrega ao poder público, ao governo, é isso, não é? Portanto,
Agora, eu costumo dizer que, na verdade, o mercado é imperfeito porque é perfeitamente humano. Trabalha com pessoas imperfeitas, serve pessoas imperfeitas, portanto, trata com pessoas imperfeitas, quer dizer, perfeitamente humanas, não é? Exato. Mas isso é válido para o mercado económico como para o mercado político. E mais, essas imperfeições são mais difíceis de corrigir no mercado político que no mercado económico, não é? Portanto, Os incentivos são diferentes. é evidente, e a pessoa é avaliada só de 4 anos, ou seja, sabe que vai ser avaliada, não sei, tá, e por aí, e muitas outras coisas, faz coisas à custa de outros, não sei, tá, portanto, forças organizadas, não organizadas, orgânicas e inorgânicas, então, que tem a ver com a tal coisa de consequências que não posso prever, não é? Exato. Quer dizer, anda-se a tal ordem espontânea, e tal, a pessoa é servir por coisas que não sei o quê, serve pessoas que nunca viu, e por aí adiante, não é? Então tem que fiar-se em sinais, não é? Sim. Que indicam o que é que a pessoa há de fazer, não é? Portanto, quer dizer, porque enquanto o preço, numa teoria do valor-trabalho, era uma medida do que se passou, porque a pessoa tem uns custos e o somatório disso dá um preço, não é? Quer dizer, numa teoria subjetivista, o preço indica o que é que a pessoa vai fazer, não é? Quer dizer, o que conta não é o que se passou, é o que a pessoa percebe, quer dizer. Então, por isso, imparcialidade do bem. Portanto, um bem parcial, quer dizer, há uma espécie de unidade na diversidade, portanto, então, e um bem que é parcial, não é? Portanto, e a parcialidade do bem deve ser corrigida através de regras imparciais, não é? Portanto, vamos aqui à frente ver isso. Ora, é baseada nas boas regras ou na vontade do governante.